Como nós vimos ao longo dos vídeos anteriores, né, é importante diferenciar de fato a anamnese de entrevista. Não é, para nós, não é a mesma coisa. Nós estamos dizendo que a anamnese é uma coleta de dados, a entrevista ela tem uma função muito mais abrangente dentro da psicanálise. Alguns até acreditam que a entrevista inicial ela funciona como uma espécie de trailer de um filme. Vamos traduzir dessa forma, né? E que posteriormente pode ser exibido na íntegra. Isto é, ela permite observar de forma extremamente condensada, ou seja, dados coletados, né, o essencial da biografia emocional do paciente, daquilo que vai se desenrolar no campo analítico. Claro, a anamnese me dá dados concretos, família, trabalho, etc. A entrevista inicial me dá dados sobre a condição anímica do meu paciente, e é esse resumo da condição anímica que comporta esse formato do trailer, análogo a um trailer de um filme. Então é importante que a gente perceba que ali naquele primeiro momento que a gente vai ter é um trailer, é um esboço, é uma síntese do que vai acontecer ao longo de todo o processo terapêutico. Muito mais coisas podem surgir e a gente pode ver o filme completo, mas de alguma forma esse primeiro contato que tem a ver com a entrevista inicial, que não é o mesmo que a anamnese, nos permite entender um pouquinho e conhecer um pouco os dramas pessoais dos nossos pacientes. Agora, nós podemos constatar, de igual forma, que há diversas teorias que sustentam diferentes abordagens técnicas, por exemplo, para a realização das entrevistas. Agora, não importa qual abordagem, formal ou não formal, flexível ou não flexível, o importante é que cada um de nós, como terapeuta, assuma uma postura coerente com a sua bagagem teórica e escolha um manejo técnico mais afim possível aos seus traços pessoais subjetivos. O que eu quero dizer? Se você tem facilidade em lembrar as coisas, tem boa memória, de repente, anotar dados do paciente numa ficha anamnética pode não parecer relevante, porque você vai lembrar de dados e fatos ao longo das próximas sessões sem nenhum problema. Aquele que tem um pouco mais de dificuldade de ter esse registro, essa memória mais recente, ou essa memória sobre cada um dos pacientes, isso acontece sobretudo quando a gente trabalha com vários pacientes ao mesmo tempo, a gente acaba misturando um pouco as histórias de cada um, aí talvez essa hipótese diagnóstica, que faz parte também da ficha anamnética, pode ser muito útil, muito relevante para nós, porque ali eu consigo trazer alguns dados relevantes dos nossos pacientes e sobre aquele atendimento que eu estou realizando. Agora, em qualquer um dos casos, isso é importante, é imprescindível que esta entrevista inicial ela seja levada a sério, com profundidade, até mesmo pela razão singela e ao mesmo tempo profunda de que tanto nós, analistas, quanto o paciente, tem o direito de decidir se é com essa pessoa estranha que, reciprocamente, por exemplo, cada um deles tem à sua frente, que desejam partilhar um convívio longo, íntimo, imprevisível. Então, a partir do momento que eu estou num processo de entrevista inicial com o paciente, tanto o paciente avalia se ele tem interesse em, de fato, fazer análise comigo, se ele sente que eu formo ao lado dele um bom paraanalítico, como eu também, como analista, posso avaliar se eu tenho condições de atender aquele paciente e se eu me sinto preparado para atender, de fato, aquele paciente e, de fato, produzir a análise, né? Que isso é muito importante para todos nós. Então, fica aí essa ressalva sobre a profundidade, a seriedade da entrevista inicial e que a gente não confunda a entrevista inicial com a anamnese, com a coleta de dados pessoais e algumas informações e hipóteses que são levantadas durante esse registro formal do atendimento do nosso paciente. Então, como eu citei anteriormente, a anamnese ela não é uma entrevista. A entrevista ela é um termo reservado para algum encontro ou para vários encontros de um tipo especial e não para contatos regulares. Ok? Então, trata-se, portanto, do que se faz antes de empreender um tratamento psicanalítico. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Sua finalidade é, do modo mais amplo que na anamnese, decidir
se a pessoa que consulta deve ou não realizar um tratamento psicanalítico ou de outra natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que aquele paciente precise, mais do que um atendimento psicanalítico, ele precise, por exemplo, de um atendimento de um psiquiatra, de algum outro profissional para orientá-lo e para medicá-lo, por exemplo, já que nós não temos nem formação, nem conhecimento e nem autorização para medicar. E nela também, nessa entrevista, é o momento em que nós vamos ter uma visão mais profunda de algumas contraindicações. É isso.